Vessone confirmou tudo agora, informação privilegiada de dentro do Corinthians sobre Corinthians e Palmeiras. Depois de 125 dias, Dorival vai ter pela primeira vez à disposição o trio mágico aí do Coringão, Memphis, Yuri, Garro. Tem informação quente agora trazida por Vessone. A gente trouxe um recorte aqui do programa G4. Acompanha com a gente aí até o final, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre e já deixa a sua opinião nos comentários. Qual a sua expectativa para esse clássico contra a Porcada? Tendo os três em campo, será que Memphis Depay vai marcar o seu primeiro gol em clássico? Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Muito bem. O outro lado do clássico que já começou, né? De quarta-feira, o Corinthians empatou com o Botafogo. Vamos ouvir o Dorival. Nós jogamos há 2 dias e meio uma partida bem pesada. Eu tenho alguns jogadores que estão retornando ainda. Não vivem as suas melhores condições, estão começando a adquirir essa condição. Além do que, você acabou de citar um detalhe importante, o elenco, a gente tem assim algumas necessidades importantes e com isso eu preciso realmente fazer esse tipo de trabalho, não tem como partirmos para um outro lado. Foi uma postura completamente diferente da que tivemos no primeiro. Nós não nos encontramos desde os minutos iniciais da partida, demos muito campo ao adversário, que trabalhou principalmente com seus homens de meio muito soltos. Acredito eu que no intervalo nós tenhamos aí corrigido alguns posicionamentos, mudado algumas funções e com isso nós conseguimos o equilíbrio e acima de tudo o predomínio, acredito eu, na segunda etapa. Eu acho que é um jogo fundamental, uma importância muito grande, uma competição que representa muito a todos nós. Eu espero que tenhamos a equipe toda ela completa, em condições de poder atuar. O Yuri é um jogador que tem uma característica única no nosso elenco, não tem jeito, é um jogador que ataca espaços como ninguém, é um jogador que nos dá profundidade, é um jogador que ele tem o ímpeto sempre e a visão sempre clara do gol. Eu acho que isso daí é um ganho muito grande. Nós ficamos aí 2 meses sem Yuri, realmente passamos aí algumas dificuldades pela característica que ele tem, pelo potencial que possui, pela decisão que ele sempre apresenta. É um clássico, é uma fase importante da Copa do Brasil. Todos sabemos que as duas equipes procurarão a classificação. São resultados fundamentais para equipes que se conhecem, que se respeitam, mas que são adversários diretos. Nós não temos outro caminho. O que eu fico satisfeito é de poder estar contando nesse momento com a maioria do nosso grupo em totais condições. Eu acho que isso talvez tenha sido o nosso maior ganho. Muito bem, tá aí o Dorival Júnior falando sobre reforços, sobre o jogo, rivais e tudo mais, daquele jeito Dorival, né? Agora, Vessa, minha pergunta é, no Palmeiras, pelas palavras do Massa aqui, ele espera que o Palmeiras encare esse negócio de um jeito sério. Pro Corinthians não há dúvida. E o Corinthians do segundo tempo, né? Com o Memphis fazendo gol. Olha lá. Não. Ressuscitou. Bruno, vem com a flanela. Vamos Traz a flanela, por favor. Vamos lá. Momento dela, hein? Pode ir falando que a flanela vai... O jogo do Nilton Santos, 2 das impressões que eu tinha, o jogo exemplifica e confirma 2 impressões que eu tinha. A impressão 1 o Corinthians, o elenco é muito ruim, é muito desnível, né, do time titular para o time reserva. Isso ficou claro no primeiro tempo. Várias e várias posições, a diferença é abismal mesmo, assim, entre o titular e o reserva. Então, o jogo confirma exatamente essa minha impressão de um elenco completamente desnivelado. E a segunda impressão que eu tinha, que também foi confirmado, é que o time titular do Corinthians é competitivo. O time titular do Corinthians encara qualquer time do futebol brasileiro. Vai perder, vai ganhar, mas ele encara, tem jogo. Então, para mim, ficou claro quando entra ali no intervalo os titulares, 4 titulares, enfim, você põe de novo a cavalaria em campo, isso deu jogo e o Botafogo é colocado para trás e você
começa a empilhar chances e podia até, inclusive, ter virado. Se no primeiro tempo aquele time cai, teria uma pontuação parecida talvez com a do Sport, o time do segundo tempo, ele tem um time competitivo a ponto de deixar dentro do Nilton Santos o Botafogo no campo dele e poder ter virado o jogo. Então representou bem o que é um Corinthians, um elenco que não é completamente desnivelado, até mal, né? Pelo o dinheiro que o clube gasta, deveria ter um elenco melhor. Mas hoje o Corinthians tem ali 12, talvez 13 jogadores, ao contrário do Palmeiras, que eu considero ter 20, 21 titulares, o Corinthians tem 12, 13 no máximo ali daqueles jogadores que você pode contar realmente como time titular. E a mobilização para quarta-feira, obviamente, ela é enorme, a ponto da organizada, depois de muito tempo, fazer a recepção aos jogadores na Radial Leste, então está convocando já uma recepção diferente para o ônibus e tudo mais. E quarta-feira terá, depois de 125 dias, isso não é pouco, gente, são 125 dias, o trio de novo na frente está de volta, né? A possibilidade de escalar, e eu imagino que vai escalar os três de novo, Garro, Memphis, Depay e Yuri Alberto, 125 depois. Qual foi o último jogo? Corinthians e Palmeiras, a final do Paulista, quando os três também, o Garro estava com o joelho todo lascado, tomou 15 mil injeção e foi pro jogo. Ali ele decide parar e cuidar do joelho dele. Quando ele tá para voltar, é o Yuri que fratura as costas. E agora, nesse final de semana, que era do Nilton Santos, poderia ter os três. O Garro toma o terceiro. Yeah. Então, quarta-feira, 125 dias depois, o trio está de volta e à disposição do Dorival, que nunca teve, aliás, é a primeira vez que o Dorival terá os três da frente. E nas outras posições, o Corinthians tira todo mundo, descansa todo mundo. O Corinthians está escalado para quarta-feira. É só você pegar todo mundo que ficou fora e colocar todo mundo na quarta-feira. Claro, alguns entraram no segundo tempo, mas o Corinthians de quarta está escalado porque a prioridade é essa. É isso. Bom, tá aí. Começou o jogo e a flanela. Pô, e o Memphis fez gol, Arnaldo. Tá de volta. Ele na definição, ele é um dos melhores, né? O gol parece simples, não é simples, não. É isso. Eu acho que a estratégia, a escalação, a mobilização, tá tudo, né, conforme a gente esperava para essa partida do lado do Corinthians. Pegando o último gancho que estava discutindo em relação ao Palmeiras, tem a questão do gramado, que é um dos melhores do país. A verdade que nesse clássico paulista, o mando não estar, nesses últimos tempos de torcida única, tão diretamente relacionado aos resultados de cada um. Isso é muito até intrigante, né? De qualquer forma, pro Corinthians, que tem essa volúpia e o jogo do ano pro Corinthians, depende muito, na minha avaliação, dessa primeira partida. Não é uma coisa definitiva, mas depende muito quando ele vai jogar diante do seu torcedor e tudo mais, esse primeiro jogo, né? E aí eu acho que o Abel, sabendo, como disse o Mancini, entrou na Kombi com alguns corintianos, e sabendo também como é o Corinthians do trio, como é o Corinthians que ele enfrentou no Paulista taticamente, que ele bole alguma estratégia para deixar desconfortável esse trio de ataque, o jeito que o Corinthians joga, sobretudo quando é o mandante. É uma semana sensacional, é uma decisão antecipada, numa fase muito preliminar de Copa do Brasil ainda, mas que desde que as bolinhas se ajeitaram lá e eram quase as últimas bolinhas do sorteio para Corinthians e Palmeiras, a gente ia viver essas 2 semanas desta forma. A gente não sabia só como estariam cada um dos dois times. Existe uma distância muito grande entre eles hoje nas outras competições, no Brasileiro. Mas numa Copa do Brasil, começando do zero, cara, e o Corinthians com o seu time principal disponível, é um jogo que não tem literalmente favorito. Olha a sequência do Corinthians aí, Vessá. A gente estava falando do São Paulo, o Corinthians está atrás do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim vai com titular, reserva, titular e depois vê, é isso? Basicamente é isso. Depois será titular, né? Porque não tem a Copa Sul-Americana mais. Cruzeiro, vai descansar. É uma situação mais tranquila. Então... E o Fortaleza, eu estou imaginando ficando no meio dos 2 derbys, que mesmo sendo em casa, um jogo para ganhar, para fazer 3 pontos, eu acho que vai também arriscar
porque vai cuidar dos jogadores para a volta da outra quarta-feira. A não ser que um hecatombe seja de um lado ou do outro no jogo de ida, o que eu também não acredito. Eu acho que vai jogar com as reservas contra o Fortaleza, é a impressão que eu tenho. Essa questão logística favorece o Corinthians, diante de todos os outros times envolvidos nessas batalhas, né? Mesmo que o Dorival decida preservar o time não vai viajar. Sim. Entre um jogo e outro. 3 O Palmeiras jogos na vai ter capital. que ir à Bahia, de qualquer forma. O Flamengo vai ter que ir... Por que não vai viajar? Ah, Fortaleza em casa, tá certo. Né? Sim. Nessa sequência, ele só viaja, só sai de São Paulo depois do segundo derby. Muito bem, vamos conferir os destaques do dia aqui no Band Esportes. E aí, Fel, qual a sua perspectiva, expectativa aí para Corinthians e Palmeiras? Primeira vez que Dorival Júnior vai ter à disposição o trio que trouxe alegria para nós na reta final do Brasileirão do ano passado, e com esse trio jogando 2024-2025, o Corinthians só perdeu 2 partidas, e contra o Palmeiras naquelas finais lá do Paulistão, o Corinthians ganhou uma, empatou a outra, foi campeão do Paulistão. E a gente viu muito nítido o Corinthians muito superior no segundo tempo contra o grande Botafogo, que ganhou do PSG. Jogando fora de casa, o Corinthians ainda assim conseguiu se impor fora de casa, colocar o Botafogo para trás, e só não saiu com a vitória ali por conta de detalhes, hein? Aquela bola do Yuri Alberto, meu Deus, mas tá perdoado, Yuri. Espero que, se tiver outra oportunidade agora contra a porcada, nosso camisa 9 aí venha cravar e Memphis Depay venha desencantar. Acredita em gol de Memphis Depay agora contra a porcada. Corinthians que deve mandar ali Mateuzinho, Gustavo Henrique, Ramalho. Agora fica a dúvida, na sua opinião, Matheus Bidu ou Angileri? Aí vem Ranieri, Martinez, Carrídio, Rodrigo Garro e lá na frente Yuri e Memphis Depay. Vamos, Corinthians, precisamos dessa vitória. Eu acredito, pra mim, 2-0 Corinthians na Neoquímica Arena. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!